Pessoal do segundo ano, vamos retomar o assunto que paramos, né, antes da quarentena, e depois eu passei duas videoaulas, né, onde eu retomava aí o Laplace, e eu introduzi para vocês o Teorema de Jacobi, que ele permite você fabricar zeros e facilitar a sua vida. Vamos resolver alguns exercícios dos que foram propostos, né, no roteiro de estudo de vocês. Então, no último roteiro que eu passei para vocês, eu vou pegar só alguns exercícios do LIP, tá? Tem outros vários aqui do caderno de atividade, mas para caber nessa aula eu vou resolver os principais. Então, vamos começar aqui na página 31 do LIP 1, né? É o LIP volume 1, e nós vamos resolver o primeiro exercício que está no livro de vocês. Então, no livro de vocês, no LIP 1, na página 31, nós temos o exercício 1, né? 2, 3, 1, 2, 3 e 5. Eu vou fazer só alguns. Vamos revisar aqui, né? Desde o Teorema de Laplace, né? Que foi a última matéria que foi dada em aula antes de começar essa quarentena. Muito bem. Só para revisar rapidamente, você tem determinantes de ordem 2, que é só você fazer aquela diagonal principal menos a secundária. Bem simples, né? Que eu chamo de regra de Sarros pequena, é o sarrinho. E tem a regra de Sarros maior, que é ela propriamente dita, que é de ordem 3. E só resolve a de ordem 3, ou seja, matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. E a regra de Sarros, só para lembrar, né? Ela consiste em você repetir as duas primeiras colunas e repetir, né, replicar na frente, à direita. E aí você faz aquela sequência de diagonais, né? Na ida você mantém o sinal e na volta você troca o sinal. Cada diagonal é um produto, né? Então na ida você mantém o sinal e na volta você troca o sinal. E depois aprendemos posteriormente, além das propriedades envolvendo determinantes, né? Tem várias propriedades, fila nula, filas iguais, né, que dá zero, filas proporcionais, que também resulta em determinante igual a zero, determinante de uma matriz triangular, em que o resultado é o produto dos elementos da diagonal principal. Nós vamos revisando as principais teorias, né, que foram aparecendo aqui nos exercícios. Nada melhor do que você fazer uma revisão em cima dos exercícios propostos para vocês. Então vamos começar aqui com o exercício 2, né, da página 31, onde ele simplesmente pede para você calcular os determinantes. Eu vou selecionar somente alguns mais relevantes que cabem nessa aula, tá certo? Então vamos para a minha resolução. Vamos aqui resolver essa questão. Bem, como a gente resolve, como faremos para resolver esse determinante de quarta ordem? Vamos lembrar um pouquinho. A primeira coisa que temos que olhar é qual é a fileira, e quando eu falo fileira, qual é a linha ou a coluna que tem o maior número de zeros. Bom, você pode olhar, por exemplo, a quarta coluna. A quarta coluna seria boa, né? Porque você tem dois zeros. Bom, mas será que não tem nenhuma outra melhor? Ah, na quarta linha, a quarta coluna tem duas. A quarta linha não é tão boa, só tem um zero. As piores para você escolher é a segunda e a terceira linha, porque não tem nenhum zero. Porque o teorema de Laplace, né? O teorema de Laplace que nós iremos utilizar, ele depende do quê? Depende de um negócio chamado de cofatores. E cada cofator ele representa um número de uma linha ou coluna que você escolher. E em cima dela tem uma fórmula um pouco complicada que para você expressar em palavras é difícil, mas você entende só de olhar, tá bom?
Muito bem. O cofator tem a ver com um número que multiplica outra coisa. Se você tem uma linha que tem o maior número, linha ou coluna, né? Que tenha o maior número de zeros possível, olha, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, vamos escolher a primeira linha. A primeira linha é melhor, porque aí o cofator vai ser em cima somente deste 3, que é o único que não é zero. Os demais cofatores vão dar nulo. Se você for fazer, por exemplo, da segunda linha, é uma loucura, é besteira. Você vai fazer o cofator em cima do 2, o cofator em cima desse outro 2, desse 5 e desse 2 de novo. Né? Mas aí vão ser números diferentes, porque aí depende da localização. Então vamos lá. Vamos fazer então, né? Vamos realizar o nosso cálculo em cima da primeira linha. Então, como vai ser feito esse cálculo? O cálculo ele vai ser da seguinte forma: você vai pegar aqui a segunda, a, a primeira linha. Então, o cofator é em cima do 3. Então, vai ficar 3 vezes menos 1. Lembrando que esse menos 1 que eu coloco agora, ele faz parte de uma fórmula, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer menos 1. Vou colocar aqui, né? Menos 1. Esse menos 1 já faz parte da fórmula. Sempre vai ter o menos 1. Elevado a soma do i mais j, onde este elemento se encontra. Nesse caso, o cofator 3, ele está em que linha, que coluna? Ele está na primeira linha e terceira coluna. Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer menos 1 elevado a 1 mais 3. Perceberam? Então, eu vou repetir aqui. Eu escolhi a primeira linha, que é a melhor de todas. Em cima dessa linha, eu pego o cofator dele, o número 3, vezes menos 1, elevado a i mais j da posição em que ele se encontra. Então, vai ser menos 1 elevado a i mais 3, porque ele está na primeira linha e terceira coluna. Perfeito? Guardem isso, porque eu vou usar isso daqui a pouco. Vezes o menor complementar. O que é isso? Você vai entender. O menor complementar é o determinante que vai restar após você eliminar a primeira, né, a primeira linha e a terceira coluna. Ao você fazer isso, o que vai acontecer para você? Vai acontecer de ter um determinante de terceira ordem. Aliás, o Laplace é para isso, né? Quando você faz esse corte, você vai justamente obter um determinante de ordem menor. Então, agora, eliminando a primeira linha e a terceira coluna, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o 2, né? Vai sobrar 2, 2 e 2, certo? Isso aqui foi eliminado. Isso e isso foram eliminados. E aqui vai ficar 1 menos 2 e 1. 1 menos 2 e 1. E por último, 1 menos 2 e 0. Aqui já foi embora. Não esqueçam disso. Então vai ficar menos 1, menos 2 e 0. Então agora você sabe calcular esse determinante. Como é que eu calculo esse determinante? Nada impede, aí depende muito das circunstâncias, né? Nada impede de você calcular fazendo Laplace de novo. Vale a pena fazer Laplace outra vez? Não, não vale a pena por quê? Porque você não tem tantos zeros que justifique o uso de Laplace. Então, qual é o único jeito de você calcular isso? É usar sarros, né?
Então, como é que eu faço para usar sarros? Você vai repetir, né? Você vai repetir aqui a primeira e a segunda, né? A primeira e a segunda coluna. Então, você fazendo isso, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, então vamos lá. Repete a primeira coluna e a segunda coluna, que é o 2, menos 2 e menos 2, certo? Você vai espelhar as duas primeiras colunas aqui. É assim que funciona a regra de Sarros. Então, nós vamos continuar essa continha aqui embaixo. Então, como é que fica agora? Agora você vai fazer aqui, ó, 3 vezes menos 1 elevado a quarta, né? Menos 1 elevado à quarta dá positivo, dá 1. 1 vezes 3 é 3, tá certo? Então, vai ficar 3 vezes, vamos abrir um parênteses, porque dentro desse parênteses agora nós vamos fazer aquela brincadeira das diagonais. Lembra disso? Primeiro você faz a ida, e depois você faz a volta, e não esquece de trocar o sinal na volta. Então, na ida, vai ficar como? 2 vezes menos 2 vezes zero vai dar zero. Nem vou colocar nada, né? Lembra do nosso combinado? Essa diagonal, 2 vezes um vezes menos um é menos 2. Lembra que na ida você mantém o sinal, certo? Essa é a segunda diagonal. E a terceira diagonal da ida é 2 vezes um vezes menos 2. Multiplica todo mundo aqui, vai dar menos 4. Então, normal. Agora é a hora de você fazer a volta dos que não foram. Então, você faz a volta e não esquece de trocar o resultado. Exceto esse que dá zero, nem conta, né? Agora tem esse outro aqui, ó. 2 vezes um vezes menos 2 é menos 4. Mas como eu estou fazendo a volta, o que seria menos 4, trocar o sinal, fica o oposto. E mesma coisa aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes menos um dá mais 4. Só que aqui é mais. Mas aqui você vem e troca o sinal. Perfeito? Então, a nossa conta final, ela vai ficar o quê? Aqui vai dar zero, né? Vai ficar menos 2 com menos 4, que dá menos 6. Então, 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. Então, menos 18 é o resultado desse determinante. Perfeito? Então, vamos prosseguir? Como falei para vocês, eu só vou selecionar alguns exercícios. Então, ainda no exercício 2, eu estava dando uma olhada aqui, né? E achei que seria interessante fazer agora, né? Um outro exercício. Que seria nesse mesmo exercício. Aí vocês vão ter que virar a página, né? É na página 32. O exercício 1, ele tem vários itens, né? E ele continua na página 32. É o item D, tá? Do mesmo exercício 2. Vamos olhar aqui? Como é o exercício 2? Então, vejamos aqui o exercício 2. Então, vamos para a página seguinte. O exercício 2 é D, continua no 2, mas é o D. O que está falando aqui nesse exercício? Aqui nós temos duas maneiras de fazer o exercício, tá? A gente pode muito bem fazer o exercício usando Laplace de novo. É muito tranquilo. Mas existe aqui uma propriedade que foi visto nas aulas. Se você puder evitar de fazer cálculos de determinante com Sarros ou com Laplace, é melhor. E qual é a propriedade que nós temos aqui? Esse determinante é o determinante. Olha a escadinha aqui. Qual é o nome disso? É o determinante da matriz triangular. Então, quando você tem essa sequência aqui, ou você pode olhar só os números de cima, né? Você tem aqui um triângulo retângulo, né? Eles estão dispostos em forma de um triângulo. Ou você pode olhar os zeros, né? Eles estão numa forma de escadinho.
No próximo capítulo, nós vamos aprender a escalonar sistema. Então, já guardem, já visualizem essa escadinha de zeros, tá? Que vai ser o sistema escalonado. Mas no determinante, quando você tem essa sequência de zeros na forma de escadinha ou de triângulo, por isso que é matriz triangular, uma das propriedades diz que o determinante da matriz triangular é nada mais, nada menos do que o produto dos elementos da diagonal principal. Então vejam que isso aqui é a diagonal principal e aqui é a diagonal secundária, mas ele não fala nada da secundária, é só da principal. Então, muito simples, né? Como é que vai ficar a resolução do nosso exercício? Então vamos voltar aqui, né? Vamos mais para baixo. Então nós vamos agora resolver o nosso exercício. Bom, a resolução dele é bem simples. Como é que fica então no exercício 2D? Então, a gente sabendo disso, é só você fazer o produto, né? Nem vou colocar na equação, é só fazer o produto, né, dos elementos, ó. Então, nós temos aqui o determinante, é a propriedade, tá? De uma matriz triangular, que vai ser sempre produto dos elementos da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, no nosso exercício, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar 6 vezes 4, 24. Então, esse é o resultado do determinante. Ok? Então, quanto mais propriedade a gente puder identificar, melhor ainda. Porque imagine, né? Tudo bem que aqui tem vários zeros, mas se você fizesse por Laplace, você provavelmente escolheria a primeira coluna e faria o cofator em cima do 1. Ou faria pela quarta coluna, em cima do cofator do 4 aqui. De toda maneira, você teria um determinante de terceira ordem, depois, né, com os sarros, e aí você teria um certo trabalho. Se bem que nem tanto, né, porque aqui, deixa eu ver, se você pegasse por essa, vamos supor que você elimine essa e essa, né? Você teria que pensar, fazer mais contas, né? Aqui é mais direto, não tem nem comparação. Perfeito? Outro exercício que eu gostaria de fazer junto com vocês é justamente agora o exercício que segue aqui. É o exercício 3, que faz a parte, né, de um dos exercícios que foram pedidos aí. Gente, aqui eu quero que vocês se atentem para uma coisa. Aqui nós temos vários números iguais a 1. Então, ele está falando assim: use inicialmente o teorema de Jacob para anular alguns elementos. Como que você pode anular alguns elementos? Aliás, o que o teorema de Jacobi fala? Que você sempre pode, então vamos visualizar melhor isso aqui, né? Você sempre poderá trocar uma fileira por uma outra fileira, né? Então vamos supor que eu queira escolher, tá? Eu quero trocar a segunda coluna pela diferença dela com, né? Eu quero fazer a diferença. Você escolhe que coluna que você quer eliminar. Você pode escolher a primeira ou a segunda, certo? Digamos que eu queira escolher, digamos que eu escolha a segunda coluna. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sempre fazer uma troca, né? E usar a primeira coluna como referência. E fazer uma operação que é muito simples. Eu vou trocar a segunda coluna por ela mesma menos a primeira coluna. Ou seja, aqui vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Aqui vai ficar 1 mais x menos 1, que vai dar x.
Aqui vai ficar 1 menos 1 que dá 0. 1 menos 1 que dá 0. Pronto. O que você conseguiu aqui? Você conseguiu fabricar zeros. Não é maravilhoso isso? Então, a partir do momento que você consegue fabricar zeros, você consegue fazer esse determinante, ainda que de ordem 4, virar um determinante com mais zeros. E aí você consegue usar, pelo menos, você consegue usar o Laplace. Perfeito? Vamos fazer um artifício aqui. Deixa eu usar o meu Paint. Ó, eu vou fazer o seguinte. Só copiar esse determinante. Ó, vamos fazer aqui mesmo, ó. Então eu vou trocar isso aqui, né, pela diferença dos dois. Então aqui eu vou cortar tudo, certo? Isso aqui vai ser trocado por uma outra coisa. Então o que vira isso? Então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Então aqui vai dar 0. Aqui embaixo vai ser x mais 1 menos 1, que dá x, que eu já falei para vocês, né? Aqui vai dar x. Vamos arrumar isso aqui? Deixar ele no canto certinho. Opa! Opa, vamos fazer ele andar direito. Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Então você faz a diferença. Eita! Vem para cá. Ah, agora sim. Então, 1 menos 1 dá 0. 1 mais x menos 1 dá x. 1 menos 1, 1 menos 1 dá 0. Então, aqui eu já consegui fabricar mais dois zeros. Um zero aqui, outro zero aqui embaixo. Vou colocar ele na posição certa, né, gente? Oh, mas tá difícil aqui. Opa, agora sim. É que esse determinante aqui é de ordem 4. Ele não tem disponível aí no meu Word. Senão eu faria ele certinho, né? Então eu estou tendo que usar esse artifício aqui. Desculpa, gente. Eita, nós. Vai ou não vai? Vai. Agora vai. Perfeito? Então, essa coluna aqui já foi. Então, com isso, gente, ó, eu consegui fabricar três zeros. Eu consegui aqui três zeros. Percebe isso? E de forma análoga, eu faço essa coluna menos a primeira. Vocês estão percebendo que a primeira coluna está sendo usada para as demais? Então, de forma semelhante, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, isso aqui menos isso dá y, isso aqui menos isso dá 0. Ou seja, é só você tirar isso aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Você vai colocar os zeros. Agora eu vou copiar, né? O artifício, hein? Artifício do Edson. Isso que é improviso, né? Olha só, a terceira linha. 1 mais y menos 1 vai ficar y. Você vai colocar y aqui. Beleza? E o 1 menos 1 dá 0. Ó. Esse menos esse vai dar 0. Então, você chega aqui. Opa. Ah, não custa nada, né? Vamos colocar 0 aqui, vai. Pronto. Vamos alinhar direitinho isso, deixar isso aqui bonitinho. Não, 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 não. Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso. Isso aqui.
Olha lá, pessoal. Estão vendo? Uma maravilha isso? E mesma coisa, a última coluna. Então, o que pode ser feito aqui? A última coluna, de forma idêntica, né? Vai ficar como? Vai ficar do mesmo jeito, né? Então, aqui você vai colocar, olha lá, 0, né? 0, 0 e, e Z. Então, você vai ter aqui, mais uma vez, né? A nossa fábrica de zeros. Oh, mas eu vou te falar, viu? Só que não ajuda nada. Na hora que eu preciso, vem pra cá, zero. Aê, vem pra cá. Vem você pra cá também. Ô, setinha. Vem. Aqui também. Tudo para manter a estética, né? Olha o trabalho que eu tô tendo aqui. Opa, pronto. Olha lá, agora sim. Agora já temos o que a gente estava, né? Gente, esse determinante aqui, agora, ele ficou como? Ele ficou, né? Como uma fábrica de zeros. Uma maneira de você resolver isso é você fazer o Laplace em cima, por exemplo, da primeira linha, ou então da quarta coluna. Bom, gente, mas aí, olha só o que vai acontecer. O que a gente percebeu aqui? Que a gente pode transformar esse determinante, nós podemos transformar esse determinante num determinante de uma matriz triangular. Vocês se lembram de uma propriedade que diz que o determinante de uma matriz ele fica inalterado quando você faz a transposta? Então, quando você realiza a matriz transposta, você vai obter aqui o quê? Um determinante de uma matriz triangular. Então, feito isso, na hora que você for fazer a transposta, você vai verificar que essa matriz vai ser simplesmente 1 vezes x vezes y vezes z. Né? É só vocês deixarem ela na forma transposta que esse triângulo de zeros ele fica, né, aqui embaixo. Tá certo? Então, aqui era só para ilustrar para vocês o teorema de Jacob. Perfeito? Vamos sair daqui. Bom, gente, a minha intenção nessa aula era fazer uma pequena revisão, né? E também reforçar aquele teorema de Jacob. O teorema de Jacob, ele simplesmente é o quê? É um teorema que permite você fazer uma operação e trocar cada linha, né, por uma combinação dela mesma com uma outra linha. Você só pode fazer linha com linha e coluna com coluna. Isso já é uma preparação para o que faremos na aula de sistemas lineares. Esse tipo de operação ele vai ser bastante comum, tá? Então, já encare esse exercício como se fosse uma preparação para o escalonamento de matrizes. Ok, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui mesmo e nas próximas aulas faremos aula de exercícios e tirar dúvidas, tá? Quem tiver dúvida, fala comigo e depois daremos prosseguimento com conteúdo de sistemas lineares. Tem bastante coisa ainda para a gente estar vendo. Até a próxima.